E aí, pessoal, tudo bem? De volta aqui no meu canal no YouTube, nesta terça-feira, para a gente falar um pouquinho mais, como sempre, do Santos. Terça-feira que tem boas notícias, hein? Mas tem uma grande notícia aí, que é o convite do Marcelo Teixeira para o Neymar assistir o jogo contra o Corinthians amanhã, 7h30 da noite, na Vila Belmiro. O que é que isso significa? Eu vou dizer para vocês, mas antes, mais uma vez eu peço, se inscrevam aqui no canal. Se inscrevam, dê o joinha, que é o like e ative o sininho. Essas 3 etapas, como eu sempre digo para vocês, são muito importantes. Estou quase batendo 60 mil inscritos. Vamos lá? Vocês me ajudam a chegar nessa marca? 60 mil? Conto com vocês. Pessoal, como vocês sabem, o Neymar está aqui no Brasil, né? Se recuperando de uma cirurgia que ele fez no joelho esquerdo por conta de uma lesão que ele teve na partida contra o Uruguai, defendendo a seleção brasileira nas eliminatórias da Copa do Mundo. Essa lesão foi no final do ano passado. Bom, o Neymar tá aqui, então nada melhor que o Marcelo Teixeira pegou o telefone e ligou lá para ele, escuta, ô velho, vem cá, vamos assistir o jogo aqui, pô, Santos e Corinthians, tem jogo melhor do que esse? Não tem. Não adianta dizer que, o Flamengo, o Palmeiras, o Botafogo, o Atlético, o Cruzeiro, o Vasco Internacional, o Grêmio, o Cruzeiro, não adianta, cara. O grande rival do Santos é o Corinthians. Quer jogo mais gostoso para assistir do que esse? E na Vila Belmiro, torcida única. Torcida provavelmente que vai lotar a Vila Belmiro, vai transformar o estádio do Santos num caldeirão. Então, o Neymar já disse que aceitou o convite. E estará na Vila Belmiro amanhã às 7h30 da noite para acompanhar esse jogo. O que eu depreendo disso? Qual é a leitura que eu faço desse convite? É a segunda vez que o Marcelo Teixeira se aproxima da família do Neymar. A primeira, antes das eleições, ele foi até Mangaratiba, onde a família mora, tem uma residência, no litoral sul do estado do Rio de Janeiro, foi lá conversar com o Neymar pai. E a segunda aproximação dá-se nesse momento do convite para assistir o jogo amanhã na Vila Belmiro, Santos e Corinthians. O que eu imagino que o Marcelo Teixeira esteja fazendo? Pelo que a gente conhece, né, das pessoas, dos dirigentes, do mundo do futebol. O Neymar tem um contrato até meados do ano que vem com o time da Arábia Saudita, o Al Hilal. Tá? O Al Hilal queria um contrato de 4 anos. Eu falei assim, não, eu quero 2. Ninguém vai jogar dinheiro fora. Os caras ofereceram 4, o Neymar aceitou só 2? Por quê? Qual é a leitura que eu fiz disso e na época cheguei a comentar com vocês? Com certeza, ele vai lá, 2 anos, jogaria, tá machucado, não tá jogando no momento, ganha um dinheiro bom, e depois ele vai cuidar da vida dele, porque ele quer disputar sua última Copa do Mundo em 2026 pela seleção brasileira, a Copa que vai ser nos Estados Unidos, Canadá e México. Então, terminando o contrato em meados de 2025, ou seja, em julho do ano que vem, ele viria para o Brasil. Essa é a minha leitura. Jogaria de 2025 até meados de 2026 no Santos, se prepararia para disputar a Copa do Mundo. Porque ele precisa se preparar. O Neymar não pode chegar para disputar uma Copa do Mundo tendo o campeonato da Arábia Saudita como a preparação para a Copa do Mundo. O campeonato não tem competitividade, gente. O nosso campeonato tem. O nosso campeonato só fica devendo para o campeonato inglês, para o alemão e olha lá para o espanhol. Só. Mas nenhum outro campeonato na Europa ou no mundo tem uma competitividade e tem um nível como tem o Campeonato Brasileiro. Não tem. Vindo para cá, ele vai se preparar. E vai estar mais perto do técnico da seleção brasileira, que é o Dorival Júnior, seu ex-treinador no próprio Santos. Entendeu? Então, essa é a leitura que eu faço dessa história toda. Então, o Marcelo Teixeira está aqui, ó, cevando o Neymar. Alimentando no Neymar essa ideia de ele jogar no Santos a partir do ano que vem. E que seria uma ótima. Aliás, foi o que fez o Robinho. Em 2010, se você não se lembra, você é muito novinho ainda, o Robinho jogava no City, no Manchester City. Estava lá na reserva encostado. E ele queria disputar a Copa do Mundo da África do Sul. O que fez o Robinho? Foi lá e se conversou com a diretoria do City, se transferiu para o Santos, jogou 6 meses no Santos, se preparou para a Copa do Mundo da África do Sul. Eu imagino que o Neymar deve estar mais ou menos com isso na cabeça. Agora, ele pode receber um convite para jogar na Europa? Pode. Mas seria melhor ele jogar no Brasil, concorda? Vocês acham que ele vai jogar na Inglaterra depois de 2 anos jogando na Arábia Saudita? Eu não acredito.
Vocês acham que ele pode jogar na Alemanha? Também não acredito. Vocês acham que o Barcelona pode contratá-lo novamente ou o Real Madrid? Também não acredito. Para onde que ele poderia ir? Para a Juventus da Itália? Poderia ir para onde? Para o Milan? Para a Inter? Voltar para o PSG? Não acredito. Então nada melhor do que para ele, na minha leitura, do que voltar ao Santos. Se preparar durante um ano para a Copa do Mundo. E quem sabe chegar lá na ponta dos cascos e ajudar o Brasil a ser campeão mundial. Aí depois, velho, ver o que vai acontecer. Gostei muito dessa notícia hoje. Então, Marcelo Teixeira convidou o Neymar e ele aceitou. Amanhã estará à noite, às 7h30 da noite, assistindo Corinthians e Santos, ou, na verdade, Santos e Corinthians na Vila Belmiro. Grande notícia. Outra coisa que eu queria conversar com vocês é o seguinte. O patrocínio lá da casa de apostas, né, que é a Paris Match, tá? O Marcelo Teixeira falou na reunião do Conselho Deliberativo também, nessa segunda-feira, que esse contrato, deixa eu fazer a conta aqui, é de 135 milhões por 3 anos. 135 milhões de reais por 3 anos. Mas com metas a serem atingidas. Pode não chegar. Agora, que metas são essas? O Marcelo Teixeira não disse. Eu entrei em contato com o assessor de comunicação do Marcelo Teixeira, que é o Márcio Calves, meu antigo companheiro. Não trabalhamos nunca juntos, mas fomos contemporâneos de cobertura no Santos. E pedi para ele me dissesse, tentar descobrir com o Marcelo, para relatar quais são essas metas. Porque eu fico aqui, eu elenquei algumas coisas aqui. O que pode ser? Retorno do Santos à Série A. 2, retorno da Série A sendo campeão. O Santos pode voltar no segundo, terceiro, quarto lugar. Mas sendo campeão vai dar uma visibilidade maior ainda. 3º, classificação para a Copa do Brasil do ano que vem. Ou seja, fazendo uma boa campanha no Campeonato Paulista. O que significa isso? Chegar só nas quartas? Pode ser, já garantiria. Mas se chegar às semifinais, é melhor ainda. Vai dar mais notícia, ok? Agora, chegar à final também seria uma meta a ser atingida? Eu imagino que sim. E ser campeão paulista? Óbvio, também seria uma meta a ser atingida, entendeu? Então, eu queria descobrir, né, e estou tentando, via Márcio Calves, que é o assessor direto do Marcelo Teixeira, quais são essas metas que o Santos precisa atingir nesse período para que ele venha a ter esses 135 milhões. Lembrando que esses 135 milhões, caso essas metas sejam atingidas, eles significam 45 milhões por temporada. O Santos recebe hoje 22 milhões e meio por temporada. Ou seja, ele vai dobrar o que ganha. Para o Santos é grande coisa. Para o Santos é gigantesco. Gigantesco. Mas se a gente for comparar com outras equipes no futebol brasileiro, não é pequeno, mas também não é grande. Mas é um passo de cada vez. Marcelo Teixeira pegou o Santos na Série B, escangalhado. O Santos, inclusive, está devendo férias para os jogadores que estavam lá no ano passado e 3 direitos de imagem para esses mesmos jogadores que estavam lá no ano passado. Ele é culpado disso? Claro que não. Ele está fazendo o que pode. Das tripas coração para colocar pelo menos os salários de carteira em dia. E está conseguindo. Isso tudo é herança, é legado do Andrés Rueda. Entendeu? O que a gente poderia falar também sobre essas metas a serem atingidas? Será que de repente o patrocinador falou assim, escuta, olha, o início de construção de um novo estádio? Pode ser, ué. Porque o Santos joga hoje para 13 mil pessoas. 11 foram assistir a vitória do Santos sobre o Guarani. Enquanto isso, Corinthians, São Paulo e Palmeiras, os grandes rivais do Santos aqui no estado, jogam para 40 mil pessoas. Então a visibilidade do cara que estampa a propaganda dele na camisa é muito maior, é 4 vezes maior. Então talvez, será que ele está condicionando a isso? Não se sabe. E por falar nisso, também nessa reunião do Conselho Deliberativo dessa segunda-feira, Marcelo Teixeira falou sobre a reforma da Vila Belmiro. E ele falou que o Santos não vai se prostituir, foi essa a palavra que ele usou, prostituir para construir esse estádio. Ele lembrou que o Santos tem 1.300 cativas, como é que vai ficar essa situação? Que o Santos tem camarotes, como é que vai ficar essa situação? Então ele está checando isso junto com a W Torre. Mas eu acho que além de fazer isso, ele tem que checar isso com os proprietários de cativas e dos camarotes. O Santos não pode deixar de construir um estádio para 30 mil pessoas por causa de 1.300 cativas e por causa de meia dúzia de camarotes.
Ao invés de colocar a faca no peito só da W Torre, tem que colocar também no peito desses caras. Até porque o camarote, os caras não vão no campo. Por que eles querem camarote? Eles não vão no campo. Então o que o Santos tinha que ver é o seguinte, passar, ver na catraca, quantas vezes a carteirinha do dono da cadeira cativa número 181 passou nos últimos 3 anos. Nenhuma vez. Então esse cara não tem direito de ter cativa. Ele paga uma miséria por mês e não vai no campo. Eu acho que se o Santos entrar na justiça contra essas pessoas, ele ganha. Porque você não pode ter uma propriedade e não usufruir e impedir com quem hospede essa propriedade ganhe dinheiro. Então, é legítima a preocupação do Marcelo Teixeira? Claro que é. É preciso saber como é que ficarão as cativas e os camarotes. Mas o Santos não pode deixar de construir um estádio por causa desse pessoal. E não é se prostituir fazendo isso. Isso não é se prostituir. É trabalhar com atenção, como ele vem fazendo. Mas, repito, Marcelo Teixeira, você tem que olhar também o outro lado. Colocar a faca no peito nesses caras. De camarote e principalmente de cativa. Entendeu? Outra coisa que eu queria falar com vocês. Foi divulgado hoje também que o jogo do Santos contra o São Bernardo, marcado para o dia 25 de fevereiro próximo, um domingo, 16 horas na Vila Belmiro, pode passar para o Morumbi. Eu não acredito. Porque nesse mesmo dia, o Corinthians vai jogar contra a Ponte Preta. E esse jogo está marcado para as 8 horas da noite em Itaquera. Ah, senhor Mãe, estão falando que esse jogo pode ir para as 9 horas da manhã. Muda o quê? O jogo acaba 1. Até sair do estádio, etc e tal, e a torcida do Santos chegando no Morumbi, só se o jogo do Santos passar para 18 horas. Pode até ser. Agora eu te pergunto, vale a pena você gastar esse cartucho, ou seja, você ter essa possibilidade de usar o Morumbi sem pagar nada, porque é uma dívida do São Paulo com o Santos, nessa partida contra o São Bernardo? Eu não faria isso. Eu não faria isso. Eu guardaria para um jogo muito maior, de maior apelo. Ou talvez até mesmo na Série B do Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Santos erra em escolher essa partida. Mas, de qualquer maneira, se não tiver outro jogo, e se for esse, o torcedor tem que ir. Eu acho muito esquisito. Não esquisito, eu acho inapropriado a escolha desse jogo. Tá? E não acho que ele vai ser aprovado pelo Ministério Público, ou seja, pela polícia. Acho que a polícia não vai dar aprovação para esse jogo, se esses horários forem mantidos. Tá? Talvez se o Corinthians jogar às 11 da manhã e esse jogo do Santos for para as 6 horas da tarde, pode ser que sim, que passe esse jogo. Para o Morumbi, saia da Belmiro e vai para lá. Para finalizar, pessoal, o Souza, o lateral esquerdo da Copinha, foi inscrito. Tá? Por quê? Porque o Kevson sofreu uma lesão gravíssima no joelho e praticamente não joga mais essa temporada. Tem só o Felipe Jonathan. Por que tem só o Felipe Jonathan? Você pode perguntar para mim. E o Jorge? Boa pergunta. Boa pergunta. O Jorge está jogando no Santos. O Santos está gastando nenhum tostão furado com ele. O Palmeiras está pagando tudo. Todo o salário do jogador, integral, e não cobrou nada pelo empréstimo. Então, quer dizer, na verdade, ele está se recuperando no Santos. Ao invés de se recuperar no Palmeiras, ele vai se recuperar no Santos. Ele não joga, ele não joga. Aí falou-se até na possibilidade de reintegrar o Dodô. Não precisa reintegrar o Dodô. Bota o menino para jogar. Bota o Souza aí para treinar com o time de cima. O moleque foi bem na Copinha. É agudo, rápido, driblador, chega fácil no fundo, cruza. Bota o menino para jogar, ele não vai ser titular. Titular é o Felipe Jonathan. E se você tiver em dúvida em relação a ele, improvisa o Rainer. Entendeu? Gente, é isso aí. Se tiver alguma notícia importante, algum fato relevante, a gente volta a se falar aqui no meu canal. Neymar no Santos, hein? Pro ano que vem. Não sei, mas eu acho que esse negócio vai dar samba.